Mehran Karim Nasseri segurava o passaporte iraniano com a mão levemente trêmula. Seus olhos, acostumados à monotonia dos corredores do aeroporto, fitavam o painel de voos, onde as informações mudavam em um ritmo constante. De repente, uma linha brilhou. Uma mensagem breve, quase casual, mas que atingiu Mehran como um soco no estômago. Seu país de origem, o Irã, havia deixado de existir para ele. Não era uma questão de guerra ou desastre natural, mas sim de burocracia. O visto expirado, o status de refugiado revogado, a cidadania iraniana anulada. Para o mundo, ele se tornara um homem sem nação. A burocracia fria e impessoal do terminal o impedia de qualquer movimento. Ele estava em trânsito no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. E agora, sem documentos válidos, era um fantasma legal. Um funcionário da imigração se aproximou, o rosto inexpressivo, os olhos refletindo um cansaço rotineiro. Com um tom de voz monótono, quase mecânico, informou a Mehran que ele não podia entrar na França. Ao mesmo tempo, sem um país para onde retornar legalmente, também não poderia ser deportado. Mehran estava preso. Um limbo de concreto, vidro e metal se materializava ao seu redor. A notícia esmagadora foi recebida por Mehran com uma calma quase surreal. Não houve protestos, gritos ou lágrimas. Apenas um silêncio pesado, enquanto sua mente já calculava os próximos passos de sua existência inesperada. Era como se, no fundo, ele já soubesse que este dia chegaria. Uma aceitação silenciosa da nova realidade, por mais absurda que parecesse. O aeroporto, um símbolo de partidas e chegadas, de destinos traçados e reencontros, tornava-se agora o seu destino final. Um lugar de passagem para milhões, mas uma prisão para ele. Mehran observou os passageiros apressados, cada um com uma mala, um bilhete e um destino claro. Famílias rindo, casais se despedindo, executivos falando ao celular. Todos tinham para onde ir, alguém para encontrar, uma vida a seguir. Ele, por outro lado, não tinha nada disso. A multidão se movia como um rio e ele era uma pedra solitária na margem, observando o fluxo ininterrupto de vidas que não se cruzariam com a sua. O barulho constante dos aviões decolando e aterrissando era o som de sua nova normalidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mehran Karim Nasseri já carregava uma bagagem pesada antes de chegar ao aeroporto. Sua jornada começou bem antes no Irã, onde a perseguição política o forçou a fugir. Ele era um estudante ativista e sua voz se levantava contra o regime. Por isso, foi preso e, depois de ser solto, expulso do país. Sem escolha, buscou asilo político na Europa. Passou por diversos países, sempre com a esperança de encontrar um lugar seguro, uma nova casa. Bélgica, França, Reino Unido. Cada fronteira era uma promessa, cada negativa, um golpe. Ele tentou de tudo para ser reconhecido como refugiado. Mas a burocracia, essa força invisível e implacável, sempre encontrava um jeito de bloquear seu caminho. Finalmente, em 1988, com documentos que se perderam ou foram roubados. A história exata é um pouco nebulosa, mas o resultado foi o mesmo. Ele se viu sem status legal. Chegou ao aeroporto Charles de Gaulle com a intenção de voar para Londres, onde esperava resolver sua situação. Mas, como já sabemos, a porta de entrada para a França se fechou e a de saída para qualquer outro lugar também. O Terminal 1, que deveria ser apenas um local de passagem, virou seu mundo. A vida de Mehran no terminal logo se tornou uma rotina estranha e singular. Ele encontrou seu canto, um banco no saguão, perto de uma loja de conveniência. Ali era seu quarto, sua sala, seu escritório. Para dormir, esticava-se no banco, usando sua mochila como travesseiro. As luzes nunca se apagavam e o barulho era constante. Mas ele aprendeu a se isolar. A alimentação vinha dos restaurantes do aeroporto.
Funcionários, com o tempo, começaram a lhe dar comida ou ele comprava com o pouco dinheiro que tinha, fruto de algumas doações. Os banheiros públicos eram seu espaço para higiene pessoal. Ele lavava suas roupas nas pias, estendendo-as discretamente para secar. Era uma existência sem privacidade, com recursos limitados, mas ele se adaptou. As tensões eram parte do dia a dia. Os seguranças, a princípio, o viam com desconfiança. Tentavam removê-lo, perguntavam insistentemente sobre seus documentos. Mehran, pacientemente, explicava sua situação. Com o tempo, a desconfiança deu lugar a uma espécie de resignação. Ele se tornou parte da paisagem, um elemento fixo no fluxo constante de passageiros. Alguns funcionários mais empáticos ofereciam-lhe jornais, livros, ou apenas uma palavra amigável. Outros mantinham distância, tratando-o com indiferença. Os passageiros também reagiam de formas variadas. Alguns curiosos paravam para fazer perguntas. Outros hostis o viam como um incômodo ou uma aberração. Mehran, no entanto, mantinha sua dignidade, um traço de orgulho em seu olhar, mesmo vivendo em um ambiente que não foi feito para abrigar uma vida humana. A solidão era uma companheira constante. Mesmo rodeado por milhares de pessoas, Mehran estava isolado. O mundo lá fora seguia seu curso, e ele o observava através das páginas dos jornais abandonados nas cadeiras. A falta de contato com o exterior, com a natureza, com uma vida normal, começou a cobrar seu preço. Ele passou a se referir a si mesmo como Sir Alfred, um nome que adotou talvez para se distanciar da dor de sua identidade perdida. A burocracia, essa barreira intransponível, não o prendia apenas fisicamente, mas também mentalmente. Ele parou de lutar contra ela. A aceitação se tornou seu modo de vida. O aeroporto era seu lar, e ele, o homem do terminal. Anos se passaram, e a história inusitada de Mehran Karimi Nasseri começou a escapar dos limites do Terminal 1. Aquele homem silencioso e observador que vivia entre as lojas e os portões de embarque tornou-se uma lenda urbana. Jornalistas, sempre em busca de narrativas humanas extraordinárias, começaram a procurá-lo. Cineastas, com seus olhares atentos para o drama da vida real, também se interessaram. Mehran, o homem sem país, o morador do aeroporto, estava ganhando notoriedade. Ele, que antes era apenas uma figura estranha, tornou-se uma espécie de celebridade local. Alguns funcionários do aeroporto, que antes o viam com desconfiança ou pena, passaram a tratá-lo com um respeito peculiar. Passageiros curiosos paravam para conversar, oferecer ajuda, ou apenas para testemunhar a presença daquele homem que personificava a resiliência humana. Pequenas doações, livros e até mesmo algumas refeições mais substanciosas começaram a aparecer em seu banco. A atenção da mídia e a persistência de advogados e defensores dos direitos humanos, sensibilizados por sua situação absurda, começaram a pressionar as autoridades francesas. A burocracia, que o aprisionou por tanto tempo, agora se via sob os holofotes, obrigada a reconsiderar o caso de Mehran. Depois de 18 anos vivendo entre o burburinho constante e o cheiro de querosene, Mehran Karimi Nasseri finalmente recebeu o status de refugiado e a permissão para residir na França. A notícia, quando chegou, foi quase tão surreal quanto a situação que a precedeu. Aquele pedaço de papel, o passaporte que ele tanto almejava, era a chave para a liberdade. A burocracia, finalmente, havia cedido. Não foi um momento de festa estrondosa para Mehran. Ele aceitou a decisão com a mesma calma que demonstrou ao se ver preso no terminal. Sua vida ali tinha se tornado sua normalidade, seu universo. A ideia de um mundo exterior parecia distante e quase abstrata. A saída do aeroporto em julho de 2006 foi um evento discreto, mas cheio de significado. Mehran deixou o Terminal 1, o lugar que fora seu lar por quase 2 décadas.
A transição para a vida fora do terminal, no entanto, foi mais difícil do que se poderia imaginar. A liberdade, que para muitos é um alívio, apresentou seus próprios desafios. O homem que havia se adaptado perfeitamente à rotina de um aeroporto, com seus sons, cheiros e fluxos constantes, agora precisava se reajustar a um mundo que havia mudado e do qual ele esteve isolado por tanto tempo. Ele foi levado para um abrigo, onde assistentes sociais o ajudaram a tentar se adaptar novamente à vida em sociedade. As tarefas mais simples, como cozinhar para si mesmo, lidar com dinheiro ou simplesmente atravessar uma rua movimentada, eram estranhas e exigiam um esforço imenso. O silêncio da noite, sem o ronco dos motores dos aviões ou os anúncios dos voos, era quase ensurdecedor. Mehran nunca se desligou completamente do aeroporto. Era como se uma parte dele tivesse ficado para trás, entre os corredores e as lojas. Ele o visitava ocasionalmente, talvez buscando um pouco daquela familiaridade e segurança que só o terminal podia oferecer. Era um elo com seu passado, com a vida que ele conhecia e dominava. Mehran Karimi Nasseri viveu seus últimos anos em Paris, falecendo em 2022, ironicamente, no aeroporto Charles de Gaulle, poucos dias depois de ter retornado. Ele havia encontrado seu caminho de volta ao seu verdadeiro lar, o lugar onde, por 18 anos, ele foi Sir Alfred, o homem do terminal. A liberdade chegou, sim, mas o aeroporto permaneceu para sempre o seu verdadeiro lar, o único lugar onde ele realmente se sentiu em casa.